Programa Bastidor dessa segunda-feira, acompanhando a Câmara Municipal de Santos, que teve uma discussão importante, a regularização fundiária de lotes, moradores da Nova Sintra e também do Macuco. Tivemos aí a casa cheia, a população prestigiando, até porque uma briga de mais de 30 anos, uma discussão, infelizmente a cidade de Santos ainda precisa regularizar pontos, não é? São mais de 28 lugares que precisam ser promovida a regularização fundiária. E agora no final da sessão nós estamos acompanhando uma discussão que chama a atenção pela polêmica, o congestionamento de caminhões no entorno de nossa cidade. Muito se falou, alguns colocando a culpa nos terminais, outros na falta de um planejamento por parte do governo federal e do governo estadual. O que nós podemos avaliar, a dificuldade que nós vamos encontrar nos próximos anos, caso não haja uma ação imediata para coibir o grande fluxo de caminhões que chegam na nossa cidade. E que não existe nenhum projeto que realmente dê vazão, que acabe com o problema dos caminhões. Foi cedida a área da rede ferroviária na entrada da cidade, que nem amenizar vai. Pode diminuir muito pouco o congestionamento de caminhões. Na verdade, nós precisamos de um amplo projeto que envolva o porto, a cidade e as empresas, dando a responsabilidade de cada um para o monitoramento e o controle da chegada destes caminhões. Nós temos o volume de grãos de forma astronômica que acabam entupindo todo o trânsito da nossa cidade, todas as vias de acesso. Acho que o governo do estado deve participar, tem uma obrigação de participar nessa discussão, e o governo federal, que precisa implementar de forma efetiva ações que melhorem. Senão daqui a pouco nós não teremos mais a cidade será refém dos caminhões. A Codesp, que nesse momento passa por uma discussão de perda de representatividade com a MP 595, onde tira de forma abrupta toda a responsabilidade e a autoridade da Codesp nesse assunto. E os terminais, que cada vez mais nós teremos, em menos de 3 anos, 2 grandes terminais, Embraport e BTP, operando cargas de forma volumosa. E a pergunta que ficará no plenário hoje: por onde nós vamos escoar tantas cargas de forma tão rápida? Isso ninguém sabe explicar. Na verdade, a falta é de um planejamento que deveria ser feito há 10 anos atrás e que agora todos nós ficamos com a cruz, não é? Aliás, com a espada na cabeça, esperando uma solução de varinha mágica, de bater e resolver o que é impossível. O programa Bastidor dessa segunda-feira conversou com alguns vereadores, ouviu a opinião dos vereadores, e você vai acompanhar no programa de hoje a sessão desta quinta-feira na Câmara Municipal de Santos. Programa Bastidor hoje na sessão da Câmara de Santos, vereador José Lascani, líder do governo Paulo Alexandre. Hoje, segunda-feira, na parte da manhã, houve uma reunião com a presença, acho que de todos os vereadores, o vereador vai confirmar, onde houve a apresentação das justificativas porque o aumento do funcionalismo ficará em torno de 1 e alguma coisa. Vereador, muito pouco, hein? Houve a reunião. Compareceram 17 dos 21 vereadores, 3 tinham ou consulta médica ou atendimento médico, e um vereador esqueceu. Ele mostrou a situação das finanças públicas, constatando a todos os vereadores
que nesse ano de 2013 ele teve que pagar os meses de novembro e dezembro do contrato de limpeza urbana, que não foram pagos, teve que pagar as férias de 2012, com o orçamento de 2013, as verbas rescisórias de 2012, com o orçamento de 2013, e que a receita corrente líquida ela ficou muito distorcida com o plano que foi aprovado no ano passado. Se for pego de janeiro a dezembro, ele fica em torno de 47%. O problema é que a maioria dos aumentos significativos foram a partir do mês de julho do ano passado. Então, de julho do ano passado até julho desse ano, chega perto já dos 50%. E o limite prudencial é 51,3%. Eu sugeri que verificasse o excesso de arrecadação. Não que vá haver excesso obrigatório este ano, mas nos últimos 5 anos sempre tem acontecido. Então faça uma projeção que ela seja cautelosa, não seja extremamente otimista, para verificar da possibilidade de dar um reajuste acima de 1,5%. Até porque algumas categorias tiveram, de modo justo até, aumentos em julho do ano passado, de 70%, 80%, 90%, 100% e outras de 6%, 7%. Então, existe essa diferenciação e tem que haver um ponto de equilíbrio. Vereador, duas questões me chamaram a atenção. Uma, a situação econômica, não é? Da maneira como foi colocado, me parece que o governo Papa terminou o ano com dificuldades financeiras. O segundo aspecto, esse valor que você está colocando de 1,5, não é nem a reposição, não é aumento, não é? É apenas a reposição salarial que vai ficar aquém, ou não? Não, não é nem a reposição salarial. A reposição salarial seria... Não é obrigatório o mínimo da inflação, não? Não. Desde que seja dentro do limite prudencial, deve ser dado o reajuste de acordo com do IPCA, que é 6,7%. Então, esse não é nem aumento, nem atualização. Porque para haver atualização, teria que haver a reposição da inflação do período. Esse é um acréscimo de 1,5% dentro do... Vai ter barulho na Câmara, já estão preparados? Sem dúvida vai ter. Eu espero que os sindicatos e o prefeito, até porque ele deixou bem claro que as mesas de negociação estão abertas com os dois sindicatos e que os números estão à disposição deles para apresentarem alternativa dentro do limite prudencial de uma atualização ou até um reajuste maior. Se houver já a atualização, eu já acho que é um passo muito importante. De 1,5% para entre 6% e 7% seria não um aumento significativo, mas uma atualização monetária. E a questão dos valores, a questão das dívidas, não é? Como o senhor colocou, muitas delas referentes a 2012 foram pagas com o orçamento de 2013. Mostra que o governo anterior fechou o ano em dificuldade, Lascani? E você tem a ideia do motivo? Fechou o ano em dificuldade, sim, até porque houve um impacto orçamentário de julho, junho, mas pagou em julho,
de julho até dezembro, de 22% no custeio. O que é o custeio? É o pagamento do funcionalismo, água, luz, e foi mais que o esperado. Eu acho que todo mundo que tem titulação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem que ser valorizado, como o prefeito Papa fez. Porém, antes disso, teria que haver um censo para ver quantas pessoas seriam beneficiadas. Não ter esse desequilíbrio. Então, havia, na realidade, muito mais do que se previa que houvesse. Então, é meritório, eu sou incentivador do aprimoramento educacional, mas teria que haver um censo para avaliar quanto poderia ser dado. Conversei com o vereador José Lascani, líder do governo na Câmara de Santos. Vereadora Fernanda Vanucci, que apresentou trabalhos hoje, e sabe uma coisa que me chamou a atenção? Nós mostramos no último programa um imóvel na Silva Jardim, uma construção que interditou toda a rua, as pessoas tinham que passar pelo leito carroçável, né? E hoje a sua produção, aliás, a sua assessoria mostrou as fotos, o empreendimento corrigiu a lambança lá, criando um espaço adequado para os pedestres. Não está na lei? Não deveria ser esse o passo principal? Com certeza está na lei, a lei tem que ser cumprida. A gente percebe que foi rápida a ação da construtora em reverter aquela situação que estava caótica ali ao lado de uma universidade, que tenha um trânsito alto de pedestres ali, seja da universidade. A gente estava preocupado com a questão de cadeirante, idosos que tinham que passar pela rua, uma via expressa, e isso foi solucionado. Agora, a pergunta que a gente faz, né, Augusto, está sendo fiscalizado? Todas as obras estão sendo fiscalizadas da cidade? Porque quando nós andamos na rua, nós vemos isso corriqueiramente. Então, se eu vejo, se você vê, se o munícipe vê, onde estão os fiscais, eles vêm? Essa é a pergunta, né? Porque se é uma via expressa, alguém passou por ali, ninguém viu essa situação, ninguém autuou a empresa para que ela se adequasse. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que estar bem atento às construções, né, que usam a calçada como canteiro de obras, com tapumes. Hoje é muito comum a gente se deparar com uma situação como essa. E eu acho que cada dia eles estão avançando um pouquinho mais, a população vai pela rua até a hora que acontecer um acidente, né? E aí vai de novo ver como é que é a legislação, se podia, se estava dentro da lei, se não estava. Então acho que a gente tem que prevenir. Vereadora, e a questão da vara da mulher? Você fez um requerimento pedindo para saber se a prefeitura já oficiou o Tribunal de Justiça. Na realidade, nós já sabíamos que tinha sido enviado um ofício para o Tribunal de Justiça solicitando a instalação da vara. No mês de fevereiro houve um concurso para varas especializadas de violência doméstica para o Estado de São Paulo. No início do ano eu fui junto com a presidente do Conselho Municipal e a presidente do MAF, a atual coordenadora de políticas para a mulher, doutor Monerá, juiz, para pedir que fizéssemos esse ofício com uma certa urgência, né? Não a toque de caixa, mas com uma certa urgência para que pudéssemos nos credenciar a esse concurso. Me parece que o ofício chegou um pouco em cima da hora, dentro do prazo, mas meio que em cima da hora. E como eu abri a SEV para tratar da questão da vara especializada, eu estou pedindo uma cópia do ofício para que a gente possa anexar e começar um novo trabalho e até preparar, porque agora no segundo semestre são abertas novos concursos, novas varas vão ser disponibilizadas, para que a gente não deixe para a última hora para enviar novamente um ofício sinalizando que a cidade de Santos ela quer ter no seu município uma vara especializada, que é fundamental, é de extrema importância, Augusto, porque não só vai dar agilidade nos processos de Lei Maria da Penha, né, como também nós vamos poder, o município vai poder trabalhar a questão do agressor, que é o grande problema. Hoje o agressor
ele não é socializado novamente, ele não é feito um trabalho de socialização desse agressor, aí ele cumpre a pena de 2, 3 anos dele, volta e agride outra mulher. Então a vara especializada nos permite parcerias entre entidades e o judiciário para que possa ser feito um tratamento com esse homem. O delegado seccional anunciou através do Diário do Litoral da possibilidade da ampliação dos atendimentos na Delegacia da Mulher e também da criação de uma delegacia na Zona Noroeste. Você tem feito um trabalho importante no sentido de incentivar a instalação de uma Delegacia da Mulher na Zona Noroeste. Pretende estar com o delegado seccional? Sim, já tem uma comissão de vereadores, de uma comissão permanente de justiça. Eu também instalei uma comissão especial de vereadores para tratar da Delegacia da Mulher. Então nós vamos unir este grupo de vereadores para poder fazer essa visita ao Dr. Aldo na sexta-feira, para que a gente possa pedir, né, que na instalação dessa delegacia da Zona Noroeste, que ela também preste serviços, ou tenha lá dentro um atendimento direcionado à mulher. Porque a vítima de violência doméstica da Zona Noroeste, para se deslocar para o 7º DP, é um transtorno. Elas normalmente saem com a roupa que estão, pegam o filho sem dinheiro, e a gente sabe da dificuldade e acaba que desiste de denunciar o agressor. Então a importância, né, nós já tínhamos uma SEV tratando dessa questão, agora em conjunto com o vereador responsável também pela Comissão Permanente de Justiça, nós vamos trazer essa discussão junto na sexta-feira com o Dr. Aldo. Vereadora Fernanda Vanucci falando com o programa Bastidor. Vereador Carlos Teixeira, Cacá Teixeira, conversando com o programa Bastidor, hoje segunda-feira, a sessão da Câmara. Senti uma sessão morna hoje, Cacá, tranquila. Os projetos que passam pela Comissão de Justiça me parecem que são projetos que não vão criar nenhum tipo de celeuma no plenário. É isso mesmo? Ou algum momento podemos ter alguma surpresa? Eu acho que até o momento são processos que estão passando, tem um parecer da Comissão de Justiça e Redação, e esse parecer tem dado uma tranquilidade aqui para o plenário para apreciar. Por enquanto, Augusto, nós não temos nenhum processo que está criando aí uma... mas eu acredito que num tempinho aí, mais uns 2 meses, nós vamos ter uns projetos que vão ter uma discussão mais acalorada. Você está sugerindo a criação da Semana do Voluntariado, não é? E a Baixada Santista, a cidade de Santos, contam com diversas associações, entidades que prestam esse serviço de voluntariado. Foi uma forma de homenagear? Não tenha dúvida, já existe o Dia do Voluntário, né? Mas a Semana do Voluntariado e esse projeto de lei, ele tem algo diferente, é a questão de estarmos premiando aquele voluntário, né? O voluntário, não só o individual, como também ONGs que prestam serviço. E você sabe que essa cidade de Santos, a cidade da caridade, da fraternidade, há necessidade de que os voluntários façam um trabalho, não só nas entidades, como também na próprio poder público. Se você procurar em alguns equipamentos públicos, não só da Secretaria da Assistência Social, mas da Saúde, da Educação, sempre você vai encontrar voluntários. Então, um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por eles. Parabéns aqui ao vereador Cacá Teixeira, que fez essa sugestão importante para uma classe tão trabalhadora que são os voluntários. Obrigado, viu, Cacá? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vereadora Ademir Pestana, na sessão desta segunda-feira, eu conversei com o líder do governo, o vereador José Lascani. Ele estava explicando os números, né, a questão do aumento. Eu até disse para o vereador que achei que um dos problemas é que a administração passada me parece que fechou o ano com dificuldades financeiras. Um reflexo de vários municípios na Baixada que apontaram para essas dificuldades. Cubatão, a cidade de São Vicente, acho que Guarujá nem tanto. E agora a surpresa, Santos também passou por dificuldades. Hoje pela manhã nós tivemos aí quase um déficit de quase 80 milhões, né? E o prefeito tem tomado algumas medidas que eu achei
importantes de coragem, como o corte das horas extras, nós tínhamos 80 mil horas extras do funcionalismo público, ele já diminuiu para 39 mil, sem causar nenhum reflexo no andamento das coisas públicas, então foi uma medida muito boa que está trazendo economia, inclusive, e aí também as locações, né? O município tem mais de 1 milhão aí de despesas com aluguéis, então ele está redimensionando isso para também fazer um corte. Enfim, o que precisa hoje é diminuir o custeio da máquina. A única maneira é essa, para poder cobrir esse déficit, né? E poder superar e começar a investir. Enfim, eu acho que esse ano é um ano de cautela, um ano que o prefeito vai segurar um pouco, né, para saber como ele vai administrar para frente, porque o orçamento também que ele tem aí, Augusto, não é dele, é um orçamento passado, né? Então esse ano ele monta o seu orçamento, vai dar suas prioridades dentro da sua ideologia do que é a cidade. Eu acho que no próximo ano a gente tem assim uma condução plena do governo Paulo Alexandre Barbosa. É que um orçamento, você falou uma situação que é verdade. Este orçamento não é um orçamento feito por esta administração, é um orçamento herdado. Até o vereador Lascani colocou que férias e rescisões de 2012 foram pagas com o orçamento de 2013. Procede isso? Isso sim, já teriam que ser pagas anteriormente, mas foram pagas esse ano, né? Então isso está causando esse déficit, essa preocupação, mas o prefeito tem colocado, sem fazer qualquer críticas, né, o governo passado, mas tem colocado a verdade. Então fica difícil trabalhar com esses números, mas eu fiquei contente com a reunião pela manhã. Você vê, tem os funcionários públicos pleiteando um reajuste, né, e está difícil para o prefeito. Enfim, está tentando buscar um número para chegar a um consenso aí. Mas é difícil, o orçamento não é dele, como eu falei. Eu acho também que o orçamento do município foi superestimado também, sabe, Augusto? Então, estão contando com receitas que vão vir de outras origens, que muitas delas você sabe que não vêm. Falamos também do refis, eu acho que o prefeito saia com refis, porque geralmente se dá um refis no final do ano, onde as pessoas passam a ter um entusiasmo maior, mais recursos, mais 13º, onde procuram aí quitar. Mas me parece que esse refis deve vir agora no meio do ano, ficou de se estudar isso, para que se tenha uma liquidez maior. Isso foi falado também na reunião. Essa é uma notícia em primeira mão, pode ser que no meio do ano tenha um refis em Santos. Pode ser que no meio do ano tenha um refis em Santos, sim, para que o município possa buscar esses recursos aí e fazer um caixa. Muito bom, conversei com o vereador Ademir Pestana, sessão da Câmara de Santos. Bem, você acompanhou o programa Bastidor. Hoje nós estivemos aqui na Câmara Municipal de Santos gravando a sessão, ouvimos vereadores, as discussões. Hoje 2 temas incendiaram o plenário. Um foi a questão do congestionamento de caminhões, que tomou conta de toda a nossa região, e também falamos sobre a regularização fundiária de 2 áreas da cidade. Lembrando que outras áreas precisam receber a mesma atenção que os moradores do Morro da Nova Sintra e os moradores do Macuco. A regularização fundiária é fundamental para que as pessoas tenham segurança e possam dormir tranquilas, sabendo que daquela casa ninguém vai tirá-los. E também a questão dos caminhões, muito se falou, mas proposta concreta, a gente sabe, é muito difícil. O programa Bastidor fica por aqui. Acompanhe os próximos programas cobrindo as câmaras municipais da nossa região.